Graças a Deus, irmãos. Amém. Eu quero fazer um registro. Não tem relação direta com o sermão, mas estar aqui olhando para a igreja é muito bonito, é muito belo ver a igreja reunida, louvando a Deus, adorando a Deus, cultuando a Deus. É um privilégio participarmos deste momento. Esse é o registro. Não tem nada a ver com a mensagem, mas é bonito ver a igreja em adoração. Vamos abrir a Escritura Sagrada em Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 a 20. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que do deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque a tua palavra está diante de nós, e ela é viva e eficaz, para falar ao nosso coração, para transformar a nossa vida, para corrigir a nossa conduta, os nossos pensamentos e todo o nosso viver. Que assim, ó Deus, o Senhor
continue a falar conosco nessa noite, nos instruindo por meio da tua palavra. Nós oramos assim, rogando a direção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Didática. A didática é um ramo da pedagogia a partir do século VI. Este termo didática, segundo historiadores, existe desde a Grécia Antiga. A palavra grega didascalia, que significa ensino, instrução, orientação, para aprender tudo aquilo que é necessário. É um ensino, sobretudo, para todos. Embora o termo didática seja oficialmente reconhecido a partir dos gregos, e um ramo da pedagogia a partir do século VI, a didática existe desde quando Deus criou o homem e começou a instruí-lo, a ensiná-lo, a mostrar como ele deve viver. Deus é o pai da didática. Deus é o Senhor da didática. É Ele que ensina, é Ele que instrui, é Ele que mostra como o homem deve viver. Uma definição de didática diz que ela tem por finalidade ajustar ou aproximar aquilo que seria o ideal, o perfeito, em um processo de ensino. Quando nós pegamos essa definição e a aplicamos à didática de Deus, nós podemos compreender o quão importante foi o ensino de Deus no decorrer da história da redenção. Isso implica dizer que Deus, Ele continua e continuará a ensinar o seu povo ao longo da história de redenção. Nós devemos nos lembrar também que o mestre por excelência é Cristo Jesus, e que nós, discípulos do Senhor, nós somos ensinados, nós aprendemos com Deus, e nós obedecemos a sua orientação, a sua voz. O livro de Deuteronômio é um livro de didática, de ensino, ensino da lei de Deus. Deus está, por meio de Moisés, repetindo a lei novamente, porque a primeira geração daqueles que saíram do Egito haviam morrido no deserto, porque pecaram contra o Senhor. Deus levanta uma segunda geração, e aquela geração precisa ouvir a instrução do Senhor. E mais precisamente dos acontecimentos de Deuteronômio, o povo está às portas de Canaã, próximo do Rio Jordão, e aquele povo já se passaram 40 anos no deserto, e aquele povo vai entrar na terra prometida, e eles precisam de instrução, eles precisam de ensino, e é isso que Deus está fazendo por meio de Moisés. E Moisés está exortando o povo a se lembrar do que aconteceu no deserto. Moisés está instruindo o povo a reconhecer o que Deus fez na caminhada até ali, às portas de Canaã. E Moisés está mostrando que eles deveriam obedecer ao Senhor em todas as coisas, em todo o seu ensino. Porque se entrassem em Canaã sem a instrução e sem a obediência a essa instrução, eles não prevaleceriam, eles não sobreviveriam em Canaã. No capítulo 8 que nós lemos, Moisés está exortando o povo a obedecer os mandamentos de Deus, a guardar o que Deus havia ensinado para eles, e a recordar o caminho do deserto, no deserto, para que eles reconhecessem que o Senhor os conduziu e os sustentou naquela jornada. E eles deveriam lembrar-se, em todo momento, da didática, do ensino do Senhor para com eles. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, que nós devemos nos lembrar da didática do Senhor. Lembra-te, meu irmão, da didática do Senhor. Ele está continuamente ensinando o seu povo. E em primeiro lugar, eu queria destacar, dentro do texto que lemos, que Deus, Ele ensina o seu povo dependência.
dependência dele. Israel foi uma nação que passou muito tempo no Egito, escravizado. Aproximadamente 430 anos depois que os 11 filhos de Jacó migraram para lá, José já estava lá, e ali aqueles 12 vão constituir aquela nação, o povo vai multiplicar, vai desenvolver, vai crescer. E quando chega o tempo que Deus havia determinado para que saíssem do Egito, para que saíssem da escravidão, aquele povo já é um povo misto, um povo sincrético, um povo que carrega costumes egípcios, um povo que em alguma medida adora aos deuses egípcios, e é um povo que tem uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de escravidão. Então esta mentalidade estava enraizada no povo, e Deus vai instruir aquele povo para que eles não tenham esta mentalidade mais na caminhada rumo a Canaã, porque ali eles serão conquistadores, eles serão dominadores, eles vão destruir as nações que estão em Canaã. E eles não podem ter essa mentalidade, e logicamente eles devem abandonar toda a idolatria e todo o apego que tinham com o Egito. E esta não era uma opção para o povo, porque Deus havia dito para Abraão que a sua descendência habitaria em Canaã. Então aquele povo iria para Canaã, e eles deveriam desapossar aquelas pessoas, mas antes Deus vai forjar aquele povo no deserto, e Ele vai ensinar aquele povo que eles devem depender do Senhor. Era um povo escolhido de Deus, não por causa das suas afeições, não por causa das suas qualidades, mas porque Deus os amou, porque Deus decidiu amá-los. E Deus decidiu tirá-los do Egito de uma maneira poderosa, de uma maneira soberana, e conduzi-los à terra prometida, libertá-los da escravidão. E aqui nós já temos uma aplicação para nós. Nós não fomos tirados de um país, nós não fomos escravos de um país, mas espiritualmente falando, nós éramos escravos do pecado. E o Senhor nos libertou do domínio das trevas, da escuridão, do pecado. E assim como Deus estava ensinando aquele povo dependência para tirá-los do Egito e levá-los a Canaã, há um princípio aqui para nós, que nós devemos continuamente depender do Senhor, porque Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso salvador. E Deus usa de algumas maneiras para ensinar ao povo dependência. E uma delas está registrada no verso de número 3. Quando diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome. A primeira maneira que Deus usa para ensinar a Israel dependência no deserto é fome. É fome. Deus deixou que eles tivessem fome. Eles precisavam esquecer as comidas do Egito. E nós vemos isso na narrativa bíblica, que eles reclamaram, porque no deserto não tinha as comidas do Egito. E Deus então usa de uma maneira bem instrutiva: olha, se vocês amam as comidas do Egito, eu vou deixar vocês com fome. Mas isso não era simplesmente para massacrar o povo, obviamente que não. Porque nós conhecemos a história. E Deus vai enviar o maná para alimentar o povo. Ele deixa aquele povo com fome, para que aquele povo entenda que o sustento venha do Senhor. Que não há comida melhor do que aquela que vem do Senhor. Que a comida do Egito nada era perto da comida que o Senhor tinha para dar a eles. E aí você imagina um monte de gente no deserto, sem nada, com fome, pensando na comida do Egito, reclamando, e Deus manda maná. E a Bíblia diz que o maná caía do céu. Pense na didática de Deus. Aquele povo tinha que olhar para o céu. Está caindo maná, está todo mundo olhando.
E quando eles olhassem, eles deveriam reconhecer que Deus estava sustentando a eles, que Deus estava cuidando deles, que Deus estava dando pão para eles. Tem algo mais didático do que isso? Nosso Deus ensina de uma maneira perfeita. O povo olhava e tinha que se lembrar, era obrigado a olhar para o céu e se lembrar que Deus estava dando comida para eles. Mas a comida em si não era tudo que eles precisavam aprender sobre dependência. Porque no restante do verso 3 está escrito: Ele te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Não era só uma questão de alimentar o estômago, era uma questão de aprender dependência de Deus. E aí nós nos remetemos a Cristo Jesus, que usa Deuteronômio capítulo 8, verso 3, numa mesma situação, no deserto, numa situação que ele estava há 40 dias e 40 noites sem acréscimo da tentação de Satanás. E Jesus usa esta afirmação para repreender a Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso nos ensina também que Jesus se identifica plenamente com o seu povo. Que Jesus se identifica de tal maneira que ele nos ensina, pela sua identificação conosco, que nós devemos confiar nele, que nós devemos depender dele, porque nós lemos lá no Evangelho de João que ele é o pão da vida. E que como pão da vida, ele nos alimenta em todas as esferas das quais nós necessitamos. E assim, meus irmãos, Israel foi humilhado, foi provado, para que aprendessem dependência. E nós sabemos que, para aprendermos dependência, algo tem que ser tirado de nós. Quando nós achamos que estamos no controle da situação, e alguém tira o controle da nossa mão, e aí nós ficamos dependentes daquele que tira o controle de nós, ou pelo menos do controle que nós achamos que temos. E aí o verso 17 e 18 nos ajuda a entender esta questão. Deus diz o seguinte: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Todos nós estamos propensos a dizer: foi a minha força, foi o meu braço que me deu isso. Todos nós estamos passíveis de cair nesse erro. Mas o texto é claro: quem te dá é Deus. A força é dele, o braço é dele. E quando o povo compreende estas verdades, aí de fato passa a depender inteiramente do braço do Senhor, da força do Senhor, do sustento que o Senhor traz. Como diz o salmista: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor, nós vivemos porque o Senhor é quem nos sustenta. Por isso, meus irmãos, que a didática do Senhor no deserto, ela era importantíssima para aquele povo, para ensinar para eles que tudo que eles precisavam era de Deus, e o sustento que Ele dava. Certamente nós não estamos no deserto, mas é o mesmo princípio para nós. O que nós precisamos aprender é que nós precisamos de Deus, e o sustento que Ele nos dará, nos basta. Dependência do Senhor é o que nós precisamos. E assim Deus faz comigo e com você em circunstâncias diferentes dos israelitas, mas faz. Porque Ele é um Deus que nos ensina, Ele é um Deus que nos instrui. Lá no deserto Ele usou a fome, Ele usou o maná e outras coisas para ensinar dependência. E na vida de cada um de nós, Ele vai usar uma didática diferente para te ensinar a mesma coisa, que você precisa depender dEle em toda situação,
que você precisa depender dele em todo momento, que você precisa depender dele para o sustento da sua vida. Lembrar-se dessa didática do Senhor, desse ensino do Senhor para nós, vai nos levar ao crescimento e ao fortalecimento da nossa fé. Em segundo lugar, nós devemos lembrar da didática do Senhor quando Ele ensina que aflições são temporárias. Deus ensina ao seu povo que aflições são temporárias. Quando nós estudamos física, seja na escola, na faculdade, você estuda lá, aprende a calcular a distância. Ponto A, linha reta, ponto B, chegou. É assim, né, gente? É, né? Tá bom. Ponto A para o povo de Israel era o Egito. Ponto B era Canaã. Só que não era uma linha reta. Sabemos que aquele povo andou por várias rotas na Península do Sinai até chegar em Canaã. Não era uma linha reta, cheia de curvas, mas que era necessário que aquele povo passasse. E aquela passagem, mesmo que cheia de voltas, cheia de dificuldades, cheia de contornos, ela foi temporária. Ela passou. Então, tudo aquilo que nós conhecemos da Escritura Sagrada, de que o povo passou ali no deserto, e certamente há outras coisas que eles viveram ali que não está relatado na Bíblia, passou. O que isso está ensinando? Que apesar de serem 40 anos, não foi para sempre. O povo não está lá no deserto andando. Chegou ao fim. E eles chegaram até Canaã. E é por isso que Deus ordena que eles se recordem. Pelo menos por 3 vezes no capítulo 8, Deus diz: lembre-se, recorde-se, não se esqueça. E a própria menção do recordar já é um ensino da parte de Deus. Lembre-se, porque já passou. O povo estava às portas de Canaã. Os 40 anos já tinham ido embora. Pouco depois Moisés morreu. Josué tomou a liderança. Tomou no sentido de sucedeu Moisés, né? E eles atravessaram o Jordão e entraram em Jericó, a primeira cidade ali da terra prometida. Então aquele povo precisa se lembrar que passou. O deserto certamente infligiu ali aflições, tribulações, complicações, mas o Senhor os chama para olhar adiante. Veja o verso 7 até o verso 10. O que o Senhor está dizendo ali? Olha, o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Não te faltará e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cobres e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deus está chamando o povo, olha para frente, esta é a terra que eu estou dando a vocês. O que passou, passou. Foram as aflições temporárias. Mas o povo ainda estava na antítese de tudo isso, estava no deserto. No deserto não tem terra de ribeiros de águas, não tem terra de trigo e cevada, não tem terra de oliveiras, não tem azeite e mel, não tem nada disso. O povo ainda está lá, no lugar árido, sem água, deserto, sem aquelas riquezas que o solo tinha. Mas é exatamente ali que o Senhor vai ensinar que aflições são temporárias. Porque isso realça, isso exalta o cuidado de Deus para com o seu povo. Isso engrandece ao Senhor, porque Ele está controlando a trajetória do povo. Ele falou, vocês vão ficar 40 anos no deserto, e 40 anos eles ficaram. E o Senhor disse, eu vou humilhar vocês, Ele humilhou. Eu vou provar vocês, Ele provou. Para que eles enxergassem e entendessem
que as aflições que eles passaram era para que eles crescessem, era para que eles aprendessem, era para que fossem forjados pelo Senhor. Mas em tudo isso, chegando ali, às portas de Canaã, o Senhor ensina: aflições são temporárias. Aflições passam, tribulação passa, dificuldade passa, porque o Senhor controla todas estas coisas. Porque o Senhor é quem determina quando nós seremos humilhados, provados, afligidos, para que cresçamos, para que sejamos sustentados. O autor de Hebreus traz uma palavra importante sobre a aflição temporária. Ele diz o seguinte: se Josué tivesse dado ao povo este descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso. O que esse texto me ensina com conexão a Deuteronômio capítulo 8? É que o Senhor está mostrando para eles, as aflições do deserto está passando, mas em Canaã vai ter mais aflições. Porque as aflições elas só terminarão o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Até lá, nós teremos as nossas tribulações, os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas provações, e isso tudo acabam aqui, começa outra ali, e temos um respiro aqui, daqui a pouco temos outras dificuldades, mas vai chegar um dia que definitivamente tudo isso acabará. O dia em que teremos descanso eterno com o Senhor. É isso que Josué está dizendo, é isso que o autor de Hebreus está dizendo a respeito do descanso. É transitório as aflições deste mundo. Este mundo está afetado pela queda, como nós sabemos. E nós não viveremos nele sem aflição, sem tribulação, sem dificuldade. Em algum momento teremos estas coisas, mas ainda assim, as aflições da vida apontam para o futuro. Um futuro em que elas não mais existirão. Um futuro em que não haverá mais dor, que não haverá mais tristeza, que não haverá mais lamento, que não haverá mais tribulações, porque é o momento que nós estaremos eternamente com o Senhor. Isso está sendo ensinado àquele povo lá atrás, por meio de que Deus mostra a terra de Canaã e fala: olhem para trás, as aflições do deserto passaram. E além de ensinar que as aflições são temporárias, nós devemos nos lembrar que estas coisas, estas tribulações, aflições, fazem parte da vida cristã. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Crente passa por aflições, claro. É normal passar por aflições. Aquele povo do deserto passou, os discípulos imediatos de Jesus passaram, o próprio Cristo encarnado passou, Samaria, Judeia, confins do mundo passaram, e nós aqui hoje, cada um tem as suas aflições, as suas lutas, as suas tribulações que tem passado, ou já passou, ou ainda passará. Mas o Senhor diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham paz em mim. E aí é muito importante nós pensarmos que não devemos ser murmuradores. Não podemos viver reclamando, porque Deus nos lembra que as dificuldades da vida passam, mas elas só terão fim definitivo quando Jesus voltar, quando Jesus vier. Até lá, nós devemos nos amparar no Senhor, nós devemos nos fortalecer no Senhor, e nós devemos passar por tudo aquilo que Ele quiser que nós passemos, porque Ele será glorificado e Ele será exaltado com toda certeza. Assim como foi com o povo de Israel, assim é conosco também. Em terceiro lugar, Deus ensina o caminho da obediência, e nós devemos lembrar deste ensino do Senhor, o caminho da obediência. Em Deuteronômio 10, 22, diz que com 70 almas
Teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio 10, 22, traz menção do fato de que quando os 11 filhos de Jacó foram para o Egito, com Jacó e mais alguns, foram 70 pessoas. Não era uma nação, não era um povo. 430 anos depois, eles já eram um povo, um grande povo. E aquele povo precisa aprender a obedecer ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, sustentador, soberano. E Deus vai ensinar como eles devem obedecê-lo. No verso de número 5, está escrito assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A disciplina é uma maneira de ensinar o caminho de obediência. E a Escritura Sagrada, em outro lugar, diz que Deus disciplina a todos quanto ama. Então, se tem disciplina de Deus, é porque Ele ama. É porque Ele cuida. E por repetidas vezes, Deus vai impor rígida disciplina ao povo de Israel. Para qual finalidade? Para que eles aprendessem o caminho da obediência. Nós podemos citar, por exemplo, que Deus puniu a idolatria no caso do bezerro de ouro. Deus confirmou o enviado dele quando o povo, e principalmente Miriam e Arão, contestaram o chamado de Moisés para liderar. Deus trouxe punição para os dois. Quando Deus matou Corá, Datã e Abirão, era a disciplina do Senhor ensinando ao povo. Quando o povo foi derrotado em Orma, é um outro exemplo de como Deus usou da disciplina para ensinar o caminho da obediência ao povo. E nós podemos citar tantos outros eventos com Israel, que claramente Deus está disciplinando para ensiná-los. Me obedeçam. A própria questão da fome e do maná, da água que saía da rocha, Deus está ensinando caminhos de obediência por meio de disciplinas que Deus está distribuindo sobre o povo. Então Deus ele usa a disciplina como instrumento do seu ensino. E a disciplina ela é importantíssima. Inclusive, nós reformados consideramos dentre as 3 marcas da igreja verdadeira, a disciplina, a pregação da Escritura e a administração correta dos sacramentos. Então a disciplina, ela é algo que vem de Deus e ela visa corrigir os nossos caminhos, corrigir o nosso andar. É por isso que Deus diz no verso 5, olha, sabe pois que como um homem disciplina seu filho, eu assim te disciplina o Senhor teu Deus. Só que a disciplina, apesar de ser importantíssima, nos nossos dias há uma dificuldade, né, quanto à disciplina. E o instrumento de Deus para disciplinar hoje em dia é o conselho da igreja. Mas se nós fizermos uma estatística, né, quantas pessoas aceitaram a disciplina por algum pecado que cometeu, que de fato precisava ser disciplinado, precisava ser chamado à razão, que precisava de fato entender que está errado, que precisava ser conduzido amorosamente, piedosamente ao caminho da obediência. Quantas pessoas aceitam a disciplina hoje, dentro da igreja? Nós vivemos tempos com esta dificuldade de aceitar a disciplina, que é necessária para voltarmos ao caminho da obediência. Mas Deus está dizendo, eu disciplino como um pai disciplina seu filho. Você certamente deve se lembrar de alguma disciplina que o seu pai ou sua mãe te deu e que você hoje fala assim, nossa, graças a Deus que meu pai me disciplinou daquela maneira. Graças a Deus que o meu pai e minha mãe me corrigiu daquela maneira. E alguns falam até assim, olha, eu sou o que sou hoje porque meus pais me disciplinaram. É assim ou não é?
É, com certeza. E Deus está dizendo, como um pai, eu disciplino. Só que Deus é o pai perfeito, né? Então a disciplina dele tem muito mais impacto sobre nós, né? E como um pai terreno disciplina o seu filho porque ama ele e quer ver o seu bem, Deus também faz isso na disciplina. Então o caminho de obediência que Deus está mostrando para Israel é, olha, eu disciplinei e eu disciplino vocês. Isso é importante para vocês andarem nos meus caminhos, para vocês me obedecerem, para vocês andarem da maneira correta, que é bom para vocês, que é saudável para vocês. Há uma segunda maneira no texto que Deus, ele trabalha, ensina o caminho da disciplina, e aí já é um aspecto mais prático da nossa vida como crente, que é guardar os mandamentos. Se você observar o verso de número 1, vai falar, cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Se você olhar o verso 6, está escrito, guarda os mandamentos do Senhor. Se você olhar o verso 11, guarda-te, não se esqueça do Senhor teu Deus. E assim segue. O Senhor, ele vai enfatizar, guarda, cumpre, obedece os meus mandamentos. O capítulo 7, ele está trazendo exortações contra infidelidade e exortações e apontando para as bênçãos decorrentes da obediência. E aí há um aspecto importante aqui, que já foi mencionado em outros cultos, que a salvação ela é incondicional. Com certeza, Deus salva porque Ele quer, da maneira que Ele quer, quem Ele quer, e etc. Mas muitas bênçãos que o crente pode receber, elas são condicionadas a uma vida de obediência. A obedecer, a guardar, a colocar em prática os mandamentos do Senhor. Há muitas bênçãos que o crente poderia receber, o crente, e às vezes ele não recebe, porque ele de fato não está obedecendo ao Senhor. Porque ele não está cuidando em cumprir os mandamentos, em guardar os mandamentos. O capítulo 8, no verso 1 ainda, ele diz, olha, guardem os mandamentos, cumpram. Para quê? Para que vivais, para que multipliqueis e entreis a possuir a terra. Tem uma condicional aí. E nós sabemos pela história que aquele povo não guardou os mandamentos. Aquele povo não obedeceu e por isso eles foram para o exílio. Eles desfrutaram muito pouco do que poderiam da terra prometida, por desobediência. E o Senhor está ensinando, se você guardar os mandamentos, se você colocá-los em prática na sua vida, você vai ter todas essas bênçãos da terra prometida. O profeta Oséias diz que o povo se esqueceu do Senhor, quando já estavam fartos, quando já estavam cheios. É o que o verso 12, o verso 13 e o verso 14 está dizendo. Olha, quando se multiplicar os gados, os rebanhos, aumentar a prata e o ouro, cuidado para o teu coração não te elevar e se esquecer do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O povo se esqueceu de Deus, porque não guardaram os mandamentos do Senhor. Então, para receber as bênçãos do Senhor, aquele povo precisava obedecer. Para receber ou desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha, o caminho era o caminho da obediência. E Deus estava ensinando isso àquele povo. De que maneira? Ensinando a disciplina, ensinando por meio da disciplina, e ensinando, guarda os mandamentos, guarda a minha palavra, coloque em prática, vive isso, para que você, de fato, seja bem sucedido de acordo com a vontade dele. E aqui há uma implicação importante para nós, porque o princípio continua o mesmo para nós, de obediência à palavra de Deus, e o caminho da obediência é ainda a disciplina, e continuará a ser a disciplina, né? Por isso que quando nós, membros da igreja, nos desviamos dos caminhos do Senhor, a disciplina ela é justa, é proveitosa e é necessária.
E há também a implicação de que nós devemos guardar a palavra do Senhor, como foi dito aqui em algum momento do culto. Não adianta ouvirmos a palavra e não colocá-la em prática no dia a dia. Perdemos bênçãos com isso. Perdemos coisas boas com isso. Mas alguém pode argumentar: você está falando de obediência, de cumprir, de guardar, mas nós não damos conta de obedecer a Deus perfeitamente. Nós somos pecadores. E isso é verdade, eu concordo com esta argumentação. Mas é aí que entra a graça em Cristo Jesus. Ele é o Deus homem. Ele encarnou. Ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. Ele veio para cumprir tudo aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. Ele é o homem perfeito que obedeceu perfeitamente ao Pai. E é confiado nos méritos dele, de Cristo Jesus, que nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos clamar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos obedecer ao Senhor, porque nós queremos guardar a Tua palavra, porque nós queremos praticar a Tua palavra. E o Espírito Santo de Deus nos socorrerá, nos ajudará. E dia após dia nós lutaremos mais e mais para obedecer, para ser fiel ao Senhor, para guardar a sua palavra, em Cristo Jesus. Então, não é porque nós não conseguimos obedecer perfeitamente, que não nos é ensinado o caminho da obediência, e que nós vamos deixar de buscar essa obediência em nossa vida. Porque chegará o dia em que nós estaremos com o Senhor, e a obediência será plena, será perfeita. Até lá, nós vamos continuar lutando para obedecer mais e mais a palavra do Senhor. É assim que deve ser. É assim que o Senhor ensina para nós. Eu quero concluir a mensagem dizendo que Deus ensina muitas coisas ao seu povo, e nós destacamos apenas 3 aqui do texto, 3 ensinos do texto, né? E nós devemos lembrar então da didática, do ensino do Senhor ali no deserto, porque Ele ensinou dependência, Ele ensinou que aflições são temporárias, e Ele ensinou o caminho da obediência. Eles deveriam lembrar desses ensinamentos e colocar em prática. Semelhantemente é conosco, porque Deus usa da sua didática para conduzir o seu povo. Como eu disse, Ele não vai te colocar em um deserto, literalmente, provavelmente não, né? Acredito que não, para te ensinar essas coisas. Mas Deus vai criar circunstâncias, vai criar situações, vai criar dificuldades para que você dependa dEle. Mesmo que seja nas mínimas coisas, para que você entenda que o controle não está nas suas mãos, que você não é o centro do universo, que você não consegue coordenar nem o seu próximo passo, se o Senhor não fizer isso. Se o Senhor não te sustentar nisso. Então o Senhor te ensina a dependência de diversas maneiras. Para o povo de Israel, foi tirando a comida, foi tirando a água, foi fazendo brotar água da rocha, foi dando maná, para que eles aprendessem dependência. E Deus vai tirar algumas coisas de você, que você considera essencial, que você olha e fala, sem isso eu nem vivo. Aí Deus vai e te tira estas coisas. Para quê? Para que você entenda que é Ele que está no controle, e que você precisa dEle, que você precisa do Senhor, e que você depende inteiramente dEle. Não há nada neste mundo que possa ser colocado no lugar de Deus, como algo que nós dependemos daquela coisa, ou daquela pessoa, ou daquele emprego, ou daquele cargo, de qualquer coisa que seja. Nós dependemos é do Senhor, e Ele vai nos ensinar isso das melhores maneiras possíveis, porque Ele é o Senhor da didática, Ele é o Senhor do ensino. Ele também vai nos ensinar que as aflições são temporárias, tem um tempo determinado para tudo, como diz o autor de Eclesiastes, inclusive para as nossas dores, inclusive para as nossas aflições, inclusive para as nossas tribulações, porque tudo isso faz parte do plano maior de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano, nós estamos dentro desse plano, e esse plano está caminhando para
para a sua consumação na volta de Cristo Jesus. Então nada do que nós passamos, do que nós vivemos, do que nós sofremos é desprovido de propósito, porque Deus tem propósito em tudo que Ele faz nas nossas vidas. E nós precisamos aprender que tudo que Ele faz é perfeito, inclusive as aflições. Até porque algumas delas Ele mesmo diz: eu humilhei, eu provei você. Ele está diretamente ligado com todas as nossas aflições, as nossas tribulações e as nossas dores, para nos ensinar a caminhar mais perto dele. Quanto ao caminho da obediência, nós precisamos pensar na disciplina. E aí, meu irmão, se você em algum momento da caminhada precisar de disciplina, dê graças a Deus que temos um conselho, que temos uma igreja que disciplina os seus. É importante destacar isso, porque quando nós adentramos a igreja como membro, nós afirmamos que aceitamos nos subordinar a um conselho, a um pastor. E quando a disciplina vem, se necessária, nós precisamos nos sujeitar a ela também. Faz parte, é importante, é instrumento de Deus para nos ensinar. Nós precisamos também pensar no colocar em prática os mandamentos do Senhor. É algo que a Escritura nos ensina e é algo que devemos pensar diariamente. Como eu posso colocar a palavra de Deus em prática na minha vida? E nós precisamos labutar para praticar mais e mais a palavra do Senhor, dependendo do seu Espírito Santo, na dependência do seu Espírito Santo. E Ele vai nos fortalecer para isso. Agora veja, para encerrar, o verso 14, na sua segunda parte. Verso 14. Diz assim: o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Guarde isso. Para te fazer bem. O que Deus fez com Israel no deserto foi para o bem deles. O que Deus faz conosco é para o nosso bem. Nós devemos nos lembrar que a maior prova da sua bondade é Cristo Jesus, encarnado, morto, ressurreto, para salvar as nossas vidas. Confie na didática do Senhor. Confie no ensino do Senhor. Confie na instrução do Senhor. Porque afinal, como ele disse no texto, é para te fazer bem. Que Deus nos abençoe. Amém.